Ah, sei. Mas aí eu morava aqui. Agora vai entrar na história. Tá ligado? Opa. Tá. Aí foi assim. O Paulo, quando eu vim morar aqui em 80, eu morava em cima, no 14º andar. Nesse mesmo bloco. Nesse mesmo bloco. E aí, o Paulo estudava lá no Liceu Coração de Jesus. Que o padre me ligava todo dia que ele ia com o uniforme errado, que ele derrubava os outros na fila de oração. Eu nunca assisti a aula, não sei como. Toda vez que eu ia lá nas reuniões, pegar a caderneta, o padre Leci mandava eu esperar, que precisava falar comigo. Aí um dia eu fiquei lá, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar. Vou esperar esse padre falar mal do Paulo pra mim, não. Fui embora. Aí eu cheguei pro Paulo, porque era o último ano do ginásio dele. Eu falei, olha aqui, Paulo, que ele tinha sido expulso da USP, né? Você sabia? Não. Então, ele e a Mônica conseguiram fazer um concurso, estudaram lá desde o prézinho. E aí eu só pagava o ônibus que vinha pegá-los de manhã e à tarde, que eles eram pequenininhos, tinham 5, 6 anos. Aí eles continuaram lá, sabe, fazer o ginásio, mas no 3º ano do ginásio, o Paulo foi expulso. Quando nós mudamos pro prédio aqui, eu já era um pouco mais... Eu já estava na 8ª série. Já namorava sério? Não, eu já estava na 8ª série, lá no liceu. Ah, ele era computado. E a Mônica e a Andréa iam pro Palmares, né? Não, elas foram depois. Não, foi quando a gente morava aqui. Aqui, tá certo. Escola. Foram os momentos de afetar só a mãe. É. Né? Em que sentido? É que como adolescente você fica interessado em outras coisas, né? E mais oportunidade pra você, no processo de descoberta, ficar fazendo cagada. Eita, teve um monte dessa. Eu lembro de matar a aula na 8ª série e ir pro Guarujá por dia. Passar o dia no Guarujá. O dia inteiro, ficava lá. E eu mandando a polícia rodoviária atrás dele. A polícia rodoviária? É, porque um dia eu liguei pra ele, ele não vinha da escola. Liguei pra casa, a Lourinha falou, o Paulo ainda não chegou da escola. E era tarde já. Eu peguei e liguei pra escola. Aí o padre Leci, quem eu prezo muito, falou, seu filho não veio à aula hoje. Nossa, aí eu desesperei, né? E o namorado da secretária que estava do meu lado e conhecia todo o meu drama, era delegado. Ela falou, deixa que eu vou falar com ele. E ele pôs a polícia rodoviária atrás do Paulo. Mas é mais pra ilustrar, eu fiz várias vezes essa merda. Um dia eu chegava em casa cheio de areia, a empregada, Paulo, onde você arruma essa areia toda na escola? Com o uniforme da escola. Não, nós fomos jogar vôlei depois. Alguma história bem mal contada, assim, mas era antes da minha mãe chegar em casa do trabalho, quer dizer, a hora que ela chegava em casa, a história já tinha morrido, né? Quando eu tava na 8ª, a André tava na 7ª, a gente tinha mudado pra cá, né? Então, eu e a André, às vezes, assim, você fez a lição de casa? Não. Então, não vamos pra escola. Porque a escola não ligava pra mãe, falava, seu filho não veio na escola hoje. Ela nem sabia. Então, a gente cabulava a aula. Mas, a gente não podia voltar pra casa, porque ela tava em casa ainda até as 9. Ela saía pra trabalhar às 9. Então, a gente pegava o ônibus, a gente levantava, pegava o ônibus. Gastava o dinheiro de passagem, eu tinha que ter lá o dinheiro todo dia. Estava lá na igreja de Pinheiros até as 9 da manhã, pagando os nossos pecados, e aí voltava pra casa. É que você vê, agora que eu tô sabendo disso, viu? Tá vendo? Revelações. O Paulo ele foi suspenso várias vezes da USP. Mas ele chegava de manhã quando eu tava dormindo sem óculos e... Mãe, tem um passeio chato aqui, não quero ir, assina pra mim. Eu assinava.
Até que um dia eu recebi uma ligação da diretora da USP. Dona Joana, aqui é fulana, como que era o nome dela? Dona Ondina. A Dona Ondina. Ondina da USP. Tudo bem? Tudo bem. Então, você tá sabendo, né, que o Paulo foi expulso pela terceira vez. Foi expulso não. Suspenso. Foi suspenso pela terceira vez por uma semana. Já estava no 4º ou 5º dia que ele estava suspenso. Ele saía de casa de manhã, ele se escondia naquele bar da esquina que tinha ali na Guacuí. Tá vendo? Eu ia pra igreja. Melhor, né? Ele via eu sair de casa, ele voltava para dentro, a empregada não me falava nada. E a minha cara? Eu falei, olha, eu não estou sabendo não. Aí ela falou, pois é, e infelizmente, por causa dessa terceira suspensão, ele não vai poder mais continuar aqui na USP. Ele vai ser expulso. Todas as palavras que a mãe quer ouvir do filho. Depois o meu chefe falava que eu precisava fazer meditação transcendental. Entende? Imagina, sei lá, um seminário de meditação transcendental, só subindo. Isso ele tinha uns 15 anos? Não, ele estava no ginásio. 13 anos. Vocês iam pra igreja, vocês tinham... Eu tinha uns 14, eu tava na 8ª já. É. Aí sabe o que eu fiz com o Paulo? Que ele fazia isso, ele saía de manhã e voltava, né? Eu levava ele todo dia para trabalhar comigo. Tinha um sofazinho assim na frente da minha mesa, ele ficava sentado lá. Olhando pra sua cara. Assim, olhando pra mim, o dia inteiro. Era tudo emoção, sabe? Quando eu ficava sabendo das coisas. Às vezes você prevê, né? Alguma coisa assim, eu acho que ele não tá indo. Mas ele saía de casa sem vergonha, na hora certa. E ficava escondido lá no bar, depois ele me contou. Mas fiquei sabendo, viu? O quê? Aí, revelação. Eu pra escola, fingia. A gente que te contou outro dia na capelinha é que a gente às vezes cabulava aula. Às vezes, assim, só acontecia quando a Mônica não fazia a lição de casa. Artes. Aí ela Sempre disse assim, artes. olha, a gente tomava 2 ônibus para chegar na escola. A gente morava aqui na Serra Corá. E a gente tomava um ônibus até a doutora Arnaldo e outro, ela ia pra USP e eu descia ali, às vezes eu descia a pé até a Chico Porquinho ali Nossa, você estudava eu em Santa Luzia. eu estudava em Santa Luzia e até a Conigogênio Leite ali a pé. E aí ela dizia assim, putz, eu não fiz o trabalho de artes, vamos cabular? Pra mim, se eu tinha feito ou não, eu ia, né? Mas ela fazia eu pagar o pato, a gente parava na igreja e a gente ficava assistindo missa até da hora da minha mãe sair de casa e a gente poder voltar, entendeu? Então a gente cabulava aula, mas a gente já se penitenciava ali. Já Mas pagava. ficava com dó de gastar dinheiro de ônibus sem necessidade. Mas era raramente, isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Foi assim. assim, mas Uma coisa. Logo ela, porque assim, se eu não fizesse a aula, ela dizia, problema da senhora, entendeu? Uma hora eu não posso perder a aula hoje. A gente não fez isso muitas vezes porque era um saco sentar na igreja por 1 hora, assistir missa, entendeu? E aí depois voltar pra casa, a Lourinha fazer e a gente limpar a casa, falar, vocês não foram na escola, vocês vão limpar a casa, entendeu? Então não era... Mas pra mim ela nunca contou. Não, porque ela fazia a gente limpar a casa, então, né? Melhor, né? Eu trabalhava sossegada. Tem coisa melhor nem saber, né? Não, Se não tem senão uma consequência eu ia pedir futura. as contas, né? Então, quantos anos você morou 4 nessa? anos ao todo. Só 4 anos? 2 anos moraram? em 744. Então, vocês mudaram e eu tava lá ainda. Hã? Daí vocês foram morar lá na Eu Guacuí. morei no primeiro no Velho e depois eu fui pro Debré. E desse tempo da Serra Corá que vocês moravam vizinhos, vocês aprontaram muito? Era tal de né? subir e descer, meus filhos. Subir e descer. Eu quando Na chegava Soma, na do Mônica. serviço, era umas 7, 7h30 da noite, assim, eu passava de elevador pelo 5º andar, todo dia era a mesma vendainha. Deixa teu pai chegar, vocês vão ver. Era todo dia domingão. Eu Eles falei, nós eram estamos no 5º terríveis, andar. né? Brigavam lá embaixo, brigavam os dois, o Fábio e o Vi. A Vívia sempre foi uma santa. Aquela menina, olha, não me deu trabalho.
Nunca. Mas ela gostava muito de vocês, né? E vocês me ajudaram muito quando a Vivian nasceu. Vocês já eram adolescentes? Quando Já. eles eram novinhos? Quando a Vivian... Não. Eu ainda era criança quando Tinha nasceu. 7 anos. Né? Deixa eu ver, eu tinha uns 7 Qual a anos. diferença? Você tá com quanto, né? Vou fazer 53, tô com 52. 46, 7 anos. 7 anos você tinha. É. Eu A tenho mais nova foto. de- Eu de tenho, você com a- dele Você, segurando ele com no ele. colo. É. Depois o Fábio 7 tinha anos uns de 9 e a Vivinha que eu era um pouquinho mais velha. Lembra no dia que eu caí lá, que o Fábio nasceu? Também queriam me levar lá para tirar raio-x. Eu falei, não, obrigada, não foi nada. Que eu caí em cima de você. Que eu quebrei a costela. A gente escorregou no corredor de mãozinha dada, eu e ela. E pum, ela caiu, eu caí em cima Quando o dela. Fábio nasceu. Aí quebrou a costela, foi. E aí a enfermeira queria me levar lá pro raio-x. Eu falei, não, obrigada, já passou, não dói nada. E foi a Joana que deu ideia, porque o Fábio ia ser só Fábio. Daí foi no dia de São Judas, Eu nasci dia 28. dia 28. Daí a Joana estava no carro comigo, que eu já estava com dores, né? E daí ela falou, hoje é dia de São Judas, por que você não põe Fábio Tadeu? Daí eu falei, então eu vou pôr Fábio Tadeu. E ficou Fábio O Tadeu. Fábio sabe disso? O Fábio sabe, acho que ele sabe. Ele gosta do Porque Tadeu. às vezes eu chamava ele de Tadeuzinho, né? Mas foi a Joana que deu a. Que batizou. Que batizou ele de Fábio Tadeu. Mas eu não mandei ela pôr o nome. Não, ela deu a ideia, mas eu achei bonito. Só sugeriu. Outro negócio também que a gente precisa contar de você é quando a gente morava na Serra Corá e você levava o Fábio e o Vicentinho passear de Brasília. Brasília. Passava aí na Ricardo Medina, ver Eles as queriam ir na flores. Rua das Flores, porque tinha aqueles ipês. Então no inverno caía tudo no chão, ficava um tapete. E aonde eles queriam ir era lá. E não fui eu que ensinei, porque eu estudei no Sacré-Cœur de Marie, colégio de freira, tá E eu também. Eles iam com a cabeça de fora, ô filho da puta, anda vai no seu cu. E eu morrendo de vergonha, né? Aham, sei. Mas eles adoravam. Não sei com quem Eles tinham o cabelinho aprenderam. tudo loiro, ficava tudo esvoaçando, eles com a cabeça fora da Brasília xingando os outros. Podres, Quando carros. você ia, mandava a Joana levar você passear lá na Rua das Flores. Cabra azul, cara. E ficava, como é, xingando. É, todos os palavrões Mandava- que imaginou, né? Dava os cumprimentos para os transeuntes, né? Ah, manda aquele pra aquele lugar, né? Quer dizer que E ela eu morrendo de incentivava. vergonha. Ela que incentivava, criança. tipo. Você morrendo de vergonha. A grande Morrendo de vila, vergonha. sua tia Joana. Cara de papo. Né, Joana? As muitas vezes que a gente passeava aqui no bairro da Lapa, no Alto da Lapa aqui, eu, meu irmão, você na Brasília Bege, para ver os tapetes das árvores, das flores das árvores, né? E a gente aproveitava para falar uns palavrões, né? Inclusive, acho que os primeiros palavrões que eu aprendi na vida foi com a minha tia Joana, xingando o pessoal na rua. Ele era loiro, acho que ele era loiro de tanto tomar sol. Lembra aqueles tufos de Cada De escola cabelo tinha. branco. O cabelo deles, porque iam para Itupeva e moravam na Serra Corá, viviam na piscina também, né? E o cloro, eles passaram uma temporada do cabelo branco. Ó, essa Vê essa fotinho foto. aí. Não, mas essa foto já tá Não, tá desbotada. desbotada, mas o cabelo deles. Olha como tá. Branco. 42 anos já. Não, mas dá pra perceber. Não, mas A dava foto pra do cabelo perceber. tá loiro. Era branco o cabelo deles. Parecia os capeta, né? Ele arrumou uma namoradinha aqui no prédio. Eu trabalhava, eu saía de manhã, voltava de noite. E a Cida também morava no outro. Eu morava nesse prédio, ela morava no outro. E ela ia todo dia lá na minha casa, né? Xeretá. Aí um dia ela ligou pra mim e falou: Joana, fui na sua casa. A Inês estava dentro do quarto do Paulo fechada. Bom, aí eu cheguei, fiz um escândalo.
Falei pro Paulo, eu não quero ninguém aqui porque aqui não é motel. Você tem 2 irmãs mais novas, você respeita a minha casa, falei. Essa história foi engraçada, Tico. Engraçado, muito engraçado. A tia Cida vinha às vezes pedir para eu ser babá dos filhos dela, né? Eu chegava da escola mais ou menos na mesma hora, eu tinha as minhas amiguinhas do prédio que eu ensinava matemática para elas depois. Ensinava matemática. Então a minha empregada, a Lourinha, já estava acostumada com a rotina, né? Então a gente ia pro meu quarto, fechava a porta, ela sabia que não era para interromper, porque tinha estudos em progresso. E um dia a tia Cida chegou lá, em 1980, acho que a Priscila ainda não tinha nascido. A Priscila nem a Vivian, E era o Fabinho e o Vi, que eram pequenininhos. Aí a tia Cida foi direto pro meu quarto e a porta não estava trancada, ela abriu e me deu um flagrante com a minha namorada lá, que era quase 3 anos mais velha que eu. Aí a tia Cida, tava tudo escuro, né? Ela não tinha certeza do que ela estava vendo. Achou melhor acender a luz para ter certeza. Aí ela fez uma tamanha cara de horror que em uma questão de segundos tinha 5 cabeças, uma em cima da outra no canto da porta. Assim. O Vi, o Fabinho, as minhas irmãs, a tia Cida e a empregada. Nossa, falei, fecha a porta, sai daqui. Bom, aí a menina não queria sair do quarto. Ai, não tenho, eu vou me jogar daqui, não tenho coragem de ver ninguém. Aí eu fui pedir para eles evacuarem o apartamento para a menina poder sair, que ela estava com vergonha. Não deu 3 minutos, o telefone tocou. Era minha mãe já, porque a tia Cida já tinha saído. Mas você não tem vergonha de fazer isso na minha casa, na frente das suas irmãs, das minhas filhas? Que exemplo! Ela falou assim, espera eu chegar em casa. Mas aí meu pai ligou, 5 minutos depois. O que aconteceu? Eu falei, tudo bem. Meu pai falou, tudo bem, depois a gente conversa. Você que ficou toda abalada. Mas... Eu tinha um menino pequeno ainda, era local para ele trazer mulher para dentro de casa. Eu nunca pus um namorado meu dentro de casa. Agora ele ia trazer a mulherada. Aí eu falei, pô, fiz tanto sacrifício para vir para cá para vocês aprontarem logo de cara uma dessa. Mas ela ficou tão brava. Não tô certa. E aí quando foi essa última vez que eu fui na reunião lá no liceu, que o comportamento dele era P, eu falei, olha, Paulo, você é palhaço, então você vai trabalhar no circo, você vai ganhar dinheiro, porque o ano que vem, se você quiser continuar seus estudos, você vai procurar escola, você vai se matricular e você vai arrumar um emprego, porque eu não quero mais saber de você. Chega, falei para ele. Aí ele arrumou um emprego no Bradesco, na Consolação, se matriculou aqui no Ciridião para fazer qual que era depois do ginásio? Colegial. Ele fazia aqui no Ciridião. E aí ele logo se comprou uma Brasília e ele ia de sexta-feira direto para Campinas, para casa da Inês. Voltava na segunda direto para ir no banco. Logo depois você já casou, né? Não, foi uns 2 anos depois. Esse foi o pior dos períodos da minha vida. Por quê? Era um período triste mesmo. Eu sabia que tinha feito cagada, mas eu achava que estava fazendo a coisa certa. Mas eu sabia que era cagada. E não conhecia a menina. Daí ele fez 18 anos, eu fiz um bolinho para ele, ele convidou os amigos do banco. Entre eles veio a Carmen. Isso foi em outubro. Quando foi em novembro, ele falou, mãe, eu preciso casar, porque eu vou ter um filho. Eu falei, outra vez? Falei, outra vez? Falei, mas a Inês, você não tá noiva com a Inês? Não, é a Carmen, que trabalha no banco comigo. Eu falei, mas você não tá noiva da Inês? Ele falou, mas agora eu preciso casar com a Carmen. Bom, foi uma reviravolta na minha vida, né? Eu cheia de pepino pra pagar, sabe? Tendo que trabalhar. Bom,
Aí ele pegou, eu falei, ó, ele pediu autorização para mim, que precisava, né? Que o homem naquela época só era maior com 21 anos. Ele tinha 18. Aí eu falei, não, eu não vou dar permissão para você. Porque um dia você vai me xingar dizendo que eu corroborei para tua desgraça. Eu sei que esse casamento não vai dar certo. Então eu fui no cartório, fiz a emancipação dele, dei o papel para ele, falei, tá aqui o papel, você faça da sua vida o que você quiser. Foi em janeiro que ele casou. Aí ele falou que ia morar com ela na república que ela morava, lá na rua Maria Antônia, eu acho. Passou uma semana, ele voltou. Ó, mãe, não dá para ficar lá. Você não deixa eu voltar? Eu falei, ah, teu quarto tá aí, é só você comprar uma cama de casal, né? Aí ele veio. Bom, eu só sei que daí o Paulo trabalhava no Bradesco e ele foi tomar conta de uma agência, numa firma na Vila Jaguara, aqui perto. E aí um dia o banco foi assaltado. Porque ele disse que era que nem um aquário assim no meio da fábrica. E não tinha aberto ainda, ele estava pondo o dinheiro no caixa, no cofre. Aí veio o guarda lá da firma com 3 homens. E disse que ele falou, ainda não é hora de abrir. Só às 10, acho que não, ele falou. Aí começaram a tirar. Ele disse que teve que se esconder embaixo da mesa. E aí o Bradesco mandou ele embora, porque ele estava com o cofre aberto na hora do assalto. Aí ele ficou sem emprego. E eu com todas as contas aqui para pagar, aluguel, condomínio, a empregada, comida. Eu estava que nem uma louca, devendo para Deus e todo mundo, né? E aí eu entrei com uma ação contra o pai dele. Falei, não, esse desgraçado agora vai ter que me pagar, né? Porque ele nunca deu pensão para mim. Ele começou a dar no comecinho, quando eu paguei o desquite, para ver se ele me dava pensão, que ele trabalhava como empregado numa firma aqui em São Paulo. Então eu recebia, depois que eu fiz o desquite, que eu paguei, ele começou a dar pensão. Aí um mês eu fui lá receber e falaram, ele não trabalha mais aqui, ele pediu demissão. Aí nunca mais vi o dinheiro dele. Ele abriu uma firma lá em Campinas, acho que estava em nome de Laranja, sei lá, só sei que eu nunca mais vi dinheiro dele. Aí quando aconteceu isso com o Paulo, que eu fiquei na merda, eu comecei a abrir um processo contra ele, né? Falei, não, agora chega, né? Tudo tem seu limite. O que eu consegui fazer nesse mundo, eu vou conseguir. Dependendo de se eu conseguir ou não. Então cada um depende dele mesmo para sobreviver, não é? Não adianta você ficar rezando, fazer uma novena que nem eu fazia, para Deus me dar uma solução para os meus problemas. Eu ia no ônibus, juro por Deus, eu ia rezando trabalhar. Meu Deus, onde que eu vou arrumar dinheiro hoje? Porque eu tinha que ter dinheiro em mãos todo dia, entendeu? Para dar para eles irem para a escola, para lanche, para comida. Então, todo dia eu tinha que pesquisar onde que eu ia. Não sei como eu não fiquei louca. Ou eu sou e não sei também, né? Porque, olha, viver dia e noite pensando em dinheiro não é fácil, viu? Quando você não tem e você precisa ter. Eu empenhava a joia na caixa. Eu tirava dinheiro de financeira. Tinha um gerente do banco, Unibanco, seu Comparino, eu nunca vou esquecer o nome dele. Ele me via, ele até sabia, ele falava assim pra mim. Espera. Era eu e uma outra lá que trabalhava na Deltec, sabe? Quando ele via as duas, ele falava assim, momento. Eu já sabia que a gente queria dinheiro. Pegava de agiota.
Uma vez eu queria vender meus rins. Lembra da Ladia, a cunhada da Laís? Vagamente. Que ela era metida com um político, assim. Ganhava 5 mil reais para vender um rim. Aí, na hora que eu comecei a dar prosseguimento, cortaram a história de vender rim, entendeu? Eu não pude mais vender o meu rim. Era 5 pau, não lembro que dinheiro que era, se era cruzeiro, cruzado, caralho, sei lá. Mas eu ia vender meu rim. Mas aí cortaram a história. Cortaram. Mas no final foi melhor, né? Bem quando eu decidi tirar. Que ela tinha conhecidos lá nas clínicas, sabe? Gente, que história. É. Esse mundo tem história, viu, Tico? Tem história. Mas aí na sua... Por isso que eu tomo Lorax pra dormir, sabia? É. Porque eu só ficava fazendo conta de noite, né? Aí um dia eu cheguei no Augusto, eu adorava Augusto. Augusto não tem um remedinho aí pra dormir de noite. Ele me dava sem receita, sem nada. Olha que tempo bom. Agora você precisa esmolar para o médico te dar a receita de Lorax. Eles não dão mais, sabia? Acho que a gente tem que ir pro psiquiatra, que ele vicia. Outro dia eu falei pro médico, eu tomo isso há 50 anos, o senhor acha que eu agora vou viciar? Não é cretino esse médico? Fala a verdade. Isso é muito bom. Eu tomo há 50 anos, acho que eu sou viciado. Não, olha, só rindo, viu, Tico? Das minhas peripécias. Mas você já toma há muito tempo, né? Ah, eu morava na Guacuí, meus filhos eram pequenos ainda. Eu tinha quantos anos? 30 e poucos anos. Tô com 80. E foi o Augusto que... O Augusto que me... que me... Como é que se diz? Me viciou. É, ele foi o traficante. Porque parece que a gente tá pedindo droga, pedir receita de Lorax. É, mas de fato é, né? Mas e se você já tá acostumado a tomar para dormir? Não, se eu não tomo, eu não durmo. Claro. E não é psíquico. Porque, olha, outro dia eu tomei um remédio, eu tomo Vertix para labirintite. E o Lorax para dormir. Aí eu tomei o remédio, achei que tinha tomado. Eram 3 horas da manhã, eu tava olhando na janela, não tinha sono. Aí eu fui olhar o que eu tinha tomado, eu tinha tomado o Vertix ao invés do Lorax. Então, é psicólogo? É psicológico? Não é. Porque se fosse eu teria dormido. Que eu não dormia pensando nas dívidas. Não vendeu o rim. Ó, que louca. Mas não tinha saída. Porque o meu salário era um salário que acabava. Você paga as tuas contas, eu tinha que ter empregado em casa, tinha que pôr comida em casa, tinha que pagar luz, água, telefone, IPTU. E tinha que ter dinheiro para as crianças de lanche, tinha livro para comprar, tinha sapato, tinha roupa. Eu ganhava um salário de secretária, eu não tinha um cargo de diretora nem de nada, entendeu? Então o dinheiro acabava. E você tinha que pensar onde que você ia buscar, né? Aí ficava aquele bolo que não tinha fim, né? Aquele rolo compressor. Era dívida em cima de dívida, fazia uma para pagar a outra. É por isso que eu tomava Lorax, né? Porque eu não podia passar a noite sem dormir, eu ia trabalhar, meu olho ardia, menino. E eu tinha que ter cabeça para trabalhar também, né?
E eu ia no ônibus rezando todo dia, por isso que eu tenho raiva. Ai, meu Deus, me dá uma luz, onde eu vou arrumar dinheiro hoje? Meu Pai do céu, Pai nosso, sai do céu. Eu ficava rezando o caminho inteiro do ônibus até chegar lá na cidade. Mas se não tinha uma ajuda humana, meu filho, a divina não vinha, viu? A gente nunca foi rico, né? E a minha mãe nunca deu essas áreas de que você pode fazer isso ou fazer aquilo, né? Ela sempre, tipo assim, a gente sempre soube que, né, a gente tinha, tipo assim, uma calça jeans a cada ano, né? Eu e a minha irmã, a gente repartia as coisas. Então a gente sabia que a gente não era rico, que a gente não podia ter tudo que a gente queria. Isso sempre foi claro. A gente tinha presente Natal, Ano Novo, não, Natal, aniversário e talvez Dias das Crianças, né? Não tinha, né, não tinha nada disso e ainda tinha que dividir. Os presentes meus eram os presentes da Andréa, né? Eram para as duas, né? Eu acho que o que pegou, foi um ano que pegou muito, foi quando, na verdade, eu já estava com uns 13, 14 anos, foi quando eu quando eu pedi pra vovó começar a trabalhar com ela, foi um ano que estava bem ruim, e ela falou assim, não vai ter presentes de Natal, né? Eu lembro que no fim das contas ainda me deu um disco, porque foi só o que ela conseguiu comprar. E aí, né, ela falou, a situação não é boa, né, eu não tô conseguindo pagar as contas. E eu já tava na 8ª série, eu acho, ou eu tava indo pro colegial. Mas a minha sensação é, talvez por causa do exemplo dela, foi correr atrás, entendeu? Não foi me sentir, coitada de mim. Não, falar, vou trabalhar com a avó, fazer um dinheiro, né? Porque a avó sempre, do jeito dela, sempre estimulou a gente a trabalhar. Tipo assim, se a gente precisava de alguma coisa, a avó falava, vem no mercado, me ajuda, eu compro um sapato pra você. Vem no mercado, me ajuda, a gente compra esse livro, entendeu? Então a avó também nunca foi uma pessoa de dar dinheiro assim pra gente. Ela falou, você quer alguma coisa? Você trabalha e eu te pago. Então eu acho que talvez pelo exemplo, não me senti assim menos nem nada, só fui correr atrás, entendeu? Entendi que meu pai realmente não contribuía, né? Foi quando realmente saiu, seu pai não contribui com nada, eu pago todas as contas, né? E só foi correr atrás, só foi mesmo, né, tipo assim, aquela realização, tipo assim, né, foi nessa época meio que eu decidi que eu ia fazer medicina. E aquela realização que será que eu vou conseguir fazer a medicina, né? Sabendo a situação financeira, né? Então, foi bom que... A única coisa boa, eu acho que meu pai fez foi pôr a gente no Palmares, né? E não pagou, né? Não pagou, mas pelo menos ele me pôs num colégio bom que talvez me preparassem para entrar para medicina. Mas eu acho que... Não sei se eu me senti desapontada, nunca me senti desapontada, porque na verdade a gente nunca viveu uma realidade falsa. Foi só uma realidade, tem que correr atrás, né? Se eu quiser comer maçã e se eu quiser comer meus gibis, então eu preciso correr atrás e eu preciso trabalhar. Então foi quando eu comecei a trabalhar no mercado com a vovó, eu ia lá depois das aulas, ficava lá sábado e domingo e depois das aulas. E aí meio que contribuía, dava dinheiro pra fazer feira, umas coisas assim, comprava umas roupinhas pra mim, essas coisas assim. A gente tinha também essa rotina de quando a coisa tava muito feia, a gente roubava o Buda. A gente tinha um Buda cheio de moeda, né? E todo dia eu ia comprar pão, né? Ia comprar pão e leite. Então, às vezes não tinha, eu ia na carteira dela, né? Que eu acordava primeiro, ia na carteira dela, não tem dinheiro, vamos no Buda. Então a gente roubava o Buda, né? Então todo mundo reabastecia o Buda, porque o Buda era o importante, né? Era o setor de emergência lá. Não tem dinheiro na carteira da mãe, vai pro Buda, né? Então, era mais ou menos essa medida. Mas nunca foi uma coisa triste, nunca foi uma coisa, ai meu Deus, eu sou pobre, nunca foi isso, talvez por causa do humor dela, né? Ela sempre fez uma coisa mais, a gente é pobre, mas a gente é feliz, né? A gente, do jeito dela, ela sempre proporcionou
pequenos, né, a gente ia pra praia, né, a gente passava lá umas 2 semanas lá, né, umas viagens aqui, a avó também levava eu e a André pra Lindóia quando ela tirava férias, né, então a gente tinha esses pequenos luxos, né, mas eu lembro também que a gente já estava morando aqui, né, foi realmente quando a situação econômica ficou horrível. Estourou a bomba. O Paulo estava aqui com a família, tinha casado, ela estava sustentando a casa inteira, né? Eu estava naquela época de colegial, me preparando para o vestibular e tudo. Aí seu pai não pagou a escola. Aí foi quando a gente descobriu que meu pai não tinha pago a escola, que eles nem ligaram para ela, eles ligaram para mim e falaram, você não vai poder sentar as suas provas porque seu pai não pagou a escola. Aí eu liguei para a mãe e falei, mãe, vou precisar mudar de escola. Aí a gente correu atrás, vendemos todas as joias. Não, telefone. O telefone, né? Sai com o telefone embaixo do braço de manhã. Lá pra telefônica, uma bolsa de telefone. Vendi o telefone, paguei minhas dívidas. E aí eu entrei com a ação constitucional. Mas a gente também teve uma época que teve que vender todas as joias, lembra? As joias viviam penhorando. Às vezes eu tinha, se mesmo tem dinheiro pra pagar o condomínio, pega a joia aí. Vai lá na Caixa. Caixa do Pinheiro, são mais conhecidas do que... Aí teve uma época que a bicho pegou, então a mãe avisou, falou, se puder comer na tia Cida, come, porque não vai ter comida, né? Ela mandou a Lourinha embora. O Paulo acho que foi... Seu pai soube de que eu abri a ação, veio correndo buscar o Paulo para trabalhar com ele. A André tinha bastante amiga, né? Então ela ou pegava janta em algum lugar, né? Sempre meio que se convidava a jantar na casa dos outros. E a Mônica ficava comendo batata amassada com sal, olhando nas novelas. Aí então, tinha aqueles copos de suco, e a Mônica só dava um golinho e punha lá e falava, toma tudo, sua filha da puta, toma tudo. Você não hesita em ter prejuízo em sua própria firma? Só meia firma. A outra metade é sua. Tá lá, tio Henrico, que não me deixa mentir. Meu Deus, mas é rabugento. Você não é só um comerciante sem talento, não. Você é burro. Ouviu bem? Burro. Burro empacado. A vontade que eu tenho é pegar este café e jogar na sua cara. Você não teria coragem. Muito bem. Eu lembro que teve uma novela lá uma vez e ela tava tendo um banquete e a gente comendo batata amassada com óleo e sal, que era a única coisa que tinha dentro de casa. E aí a mulher decidiu jogar toda a comida fora. Eu falei assim, não joga fora, dá pra mim. Mas mesmo assim que isso foi um negócio assim, né, que eu lembro, lógico, a gente tava dando risada, entendeu? A mamãe falou assim, vamos fazer um banquete, entendeu? Então ela não deixava... Minha mãe, na verdade, ela nunca deixou a gente ficar assim, deprimida por causa do que aconteceu. Porque isso nunca ela permitiu. Você ficava triste perto dela, ela falou, sai de perto de mim, né? Porque não era... Nunca me cobraram nada, o que eu não podia dar. Aceitaram numa boa só o que eu dava, entendeu? Aí a Mônica logo correu atrás, começou a fazer uma poupança na Bíblia, mas aí o Paulo descobriu onde que era. Toda vez que a avó me dava dinheiro, que eu trabalhava com ela, eu guardava o dinheiro. Eu tinha um negócio, marcava tudo que entrava e saía, né? E o Paulo corria atrás da minha poupança, porque eu punha dinheiro, eu era criança, não tinha poupança, né? Então eu punha todos os meus dinheiros na Barça. Mas todo dia eu tinha que mudar de volume, porque ele ficava procurando onde estava o dinheiro, entendeu? Mas eu sempre fui assim, eu sempre corri atrás. Daí minha vida foi rolando cada vez mais. Eu pedi demissão lá onde eu estava. Voltei para casa da minha mãe só com a roupa e as meninas. E o Léo pegou e levou, quando ele soube que eu tinha entrado com a ação,
ele levou o Paulo para Campinas com a família, porque era assim, Paulo morava aqui e trabalhava lá, tinha que gastar ônibus todo dia e o Paulo não dava dinheiro, o Léo não dava dinheiro para o Paulo para condução, era eu que tinha que dar, para não ver ele sentado no sofá o dia inteiro, entendeu? Eu senti muito quando eu fui para Campinas, senti muita falta de todo mundo, senti muita falta da casa onde a gente tinha morado por vários anos nesse momento. Foi difícil. Eu fui trabalhar para o meu pai, que fez as coisas ainda mais difíceis, porque meu pai era um cara muito unreliable. Não sei se tem uma palavra que traduz diretamente para o português. Não confiável. Então, às vezes, pagamento vinha, pagamento não vinha. Aí eu peguei e saí da firma, que eu recebi um tutuzinho. Eu falei, vou morar com a minha mãe mesmo. No primeiro mês ainda ela pagou o aluguel. Depois eu comecei a pagar, eu que pagava o aluguel. Aí eu logo arrumei um emprego. Sabe um laboratório que tinha ou tem, não sei, perto da Igreja do Calvário? Laboratório? Era um laboratório grande. Bom, só sei que eu fui lá como temporária para substituir as férias da secretária do homem. E aí eu liguei para Ana, a secretária lá da Deutec, né? Ela falou, Jona, o Lelivaldo, que era um dos diretores, porque a Deutec era um grupo. Entre eles tinha a companhia City. E ele era diretor da City. O Lelivaldo tá atrás de você. Eu falei, opa, me dá o telefone dele, né? E ele estava como presidente da Coab e precisava de alguém trabalhar meio período só para cuidar das contas dele. Aí eu falei, lógico, eu vou, né? Aí eu fui pedir demissão no laboratório, o médico falou, mas a senhora vai trabalhar o período integral? Eu falei, não, eu entro às 2 e saio às 8. Eu falei, então, a senhora não quer vir trabalhar aqui de manhã? A senhora, né, ajuda um pouquinho? Aí eu tinha 2 empregos, quem não tinha nada, tinha 2. Eu ia para o laboratório, depois de lá eu ia para a Coab. Entendi. Aí depois a chefe de gabinete saiu, que ela já estava velha lá na Coab, e eu fiquei no lugar dela, entendeu? Entendi. E aí minha vida começou a melhorar, né? Aí nessa época foi tão bom, olha, eu pus o Paulo, a Mônica, a Andréia, tudo para trabalhar na Coab. Ah, é? Isso era que década, que ano que era? 84. 84? A Andréia, em 84, ela é de 68, ela tinha 16 anos. Ela foi ser recepcionista. Ah, é? E a Mônica, ela trabalhava lá no setor, lá numa gerência, e o Paulo trabalhava na engenharia. Entendi. Ele vinha de Campinas pra cá, aí ele tomou juízo, né? Ele chegava na Coab antes que eu. Ele vinha com o ônibus fretado e depois da Coab ele ia direto pra faculdade, coitada. Lá em Campinas, na PUC, que ele fez matemática. À noite ele queria estudar. E aí ele chegava em casa meia-noite, 1h, aí 6h da manhã ele já estava voltando para São Paulo. Quando eu comecei a faculdade que as coisas começaram a melhorar. Apesar da dificuldade logística, né, de ter que me assegurar que o Daniel estava recebendo o que ele precisava, de trabalhar. Eu já não trabalhava com meu pai e trabalhava em São Paulo, então tinha que vir de Campinas para São Paulo. Era difícil do ponto de vista logístico, mas foi quando eu comecei uma rotina que eu sabia que era uma rotina feliz, uma rotina de projeto, uma rotina de esperança, uma rotina de futuro, né? Mas aí, graças a Deus, a minha vida começou a entrar no eixo, né? Não tinha mais dívida, aí eu ganhei ação. No dia da audiência, eu já te contei. O que eu já contei, você fala, para não falar outra vez. Tá, é que você contou tudo em off, eu preciso registrar. Então chegou o dia da audiência, fui eu.
meu advogado, ele é a advogada dele. Aí entramos só nós dois. O juiz com uma pasta desse tamanho, com a maquininha na mão, fazendo conta. Aí falou, o senhor deve 12 milhões para ela. Ah, seu juiz, eu já falei para ela que eu só posso dar 1 em 2 vezes. Eu falei, eu não aceito. Aí ele falou assim, ele fez assim com a mão, abriu a mão, que nem um coitado, assim, então, seu juiz, eu tô pronto para ser presa. O juiz falou, falou para a secretária, ela vai lá buscar a carceragem. Nisso a advogada dele entrou, falou, não, vamos contemporizar, ver o que dá para fazer, né? E o juiz nem levantava a cabeça da pasta. O senhor tem carro? Tenho. Que carro que é? A senhora aceita o carro dele? Eu falei, aceito. Não, seu juiz, o carro é meu instrumento de trabalho. O juiz assim, vai trabalhar de ônibus. Nossa, aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia mais feliz da minha vida, Tico. Aí eu peguei um carro dele, uma moto, um pouco em dinheiro, e aí nunca mais ele parou de pagar a pensão da Mônica e da Andréia. Do Paulo não, porque o Paulo aí já era de maior, né? Já era até pai. Mas a minha vida foi... Nesse dia você ficou com esse cabelo em pé, viu? Trabalhar no Bradesco, lembra? Sim, comecei logo que saí do colegial. Eu acho que você tinha também, você tava meio mal quando eu saí do colegial, que foi quando você perdeu um emprego, você tava procurando outro emprego, e aí eu fui trabalhar no Bradesco, em vez de fazer pra faculdade, eu meio que... Mas você começou a fazer a faculdade no Mackenzie, lembra? Isso foi anos depois. Eu prestei pra medicina na segunda fase. Eu nem fui fazer a segunda fase. Ela acha que eu fiz a segunda fase. Eu nunca entrei para fazer a segunda fase. Eu passei na primeira, falei, não vai dar para fazer medicina, preciso trabalhar. E aí eu nem fui, eu saía de casa, falava que estava indo, mas não fui e fui arrumar trabalhar no Bradesco. Aí eu comecei a trabalhar no Bradesco. Mas não fui e fui arrumar trabalhar no Bradesco. Aí eu comecei a trabalhar no Bradesco. Aí fui fazer cursinho, 18 anos. Olha só. 18 anos. Mãe, tá filmando, tá? Já fez tanta coisa. Eu decidi que não ia dar certo, que não vai dar tempo, eu perdi meu tempo. Eu passei na primeira, qualifiquei pra segunda, mas aí falei, foda-se, eu não vou conseguir fazer faculdade mesmo, porque precisava trabalhar, o negócio tava feio. A gente estava morando aqui, tivemos que mudar, já fazia mais ou menos 1 ano que a gente estava morando com a avó, né? Que foi aí que o negócio ficou feio, quando a gente estava comendo lá batata com ovo, a mãe decidiu que ela ia entregar o apartamento, vendeu todos os móveis e a gente foi pra avó só com a roupa do corpo. E as 2 caminhas que a gente tinha no quarto. E ela falou, não tem como, e a avó tava morando sozinha nessa época, né? E aí a gente voltou pra casa da avó. E a gente foi... E eu acho que, pra falar a verdade, eu acho que pra isso foi o mais difícil pra minha mãe, foi voltar pra casa da avó. Ela ficou tão deprimida que eu que tive que empacotar e desempacotar tudo que a gente levou. Ela ficava me perguntando, cadê minhas roupas, cadê minhas calcinhas? Porque ela não queria nem saber onde estava, né? Eu acho que aí ela ficou um pouco deprimida. Mas aí logo ela arrumou outro emprego, não foi? Arrumei 2. Assim que a gente mudou. No laboratório e na Coab. Trabalhava de manhã no laboratório e à tarde na Coab. Até o Lelivaldo me pegar o dia inteiro, porque eu trabalhava meio período só para ele. Aí depois a chefe de gabinete foi embora, eu fiquei no lugar dela por período integral, entendeu? Aí as coisas começaram a melhorar, né? Eu acho que na verdade, ela perdeu a independência dela, né? Pra ela, eu acho que foi mais difícil do que pra mim e pra Andréia, porque voltar pra casa da avó pra mim e pra Andréia foi fácil, não foi difícil, né? A gente só morou aqui, o quê? 3 anos? Não, 2 no outro e 2 aqui, 4. Mas eu acho que ter que pedir, mãe, posso voltar pra casa, pra ela foi bem difícil. Eu lembro que ela não estava muito feliz por um bom tempo. Particularmente que ela e a avó se batiam muito, né?
de cabeça, né? Não delas se batiam, mas, né? Se batiam muito de cabeça. Vou fazer uma parte. A minha mãe, ela achava que eu tinha que ser que nem ela, porque eu saía muito, às vezes até ela me xingava de vagabunda. Porque ela falava que ela ficou viúva com 33 anos e nunca mais saiu de casa, só cuidou dos filhos. E eu não, eu saía, entendeu? Voltava de madrugada. Nasci para bailar, para que negar. Aí eu fui no centro espírita que a Ladim me indicou, porque começava às 7. E eu trabalhava na Coab e só podia sair depois que o Lelivaldo saísse. Às vezes ele saía às 9 horas, né? E aquele dia ele saiu cedo. E eu peguei aquele CMTC que tinha aquele relojão. Quando o ônibus passou na Rua Pinheiros, eram 15 para 7. Aí eu corri, levantei, falei pro motorista, moço, para aqui pra mim, por favor, por favor. Ele parou na Rua Pinheiros, eu fui e ainda deu para entrar. Aí a mulher já estava falando. Aí ela falou que nesse mundo nada nos pertence, tudo é emprestado, nada é seu, ela falava. Pra gente não se apegar a nada, porque nada era da gente. E aquilo me melhorou. Aí eu fui caindo na real, entendeu? Que eu precisava morar lá. E foi o que me ajudou. Eu lembro que foi um período difícil para minha mãe. Ela mudou por um tempo, né? A gente nota que ela estava muito triste, que ela teve que voltar, morar com a mãe, pedir ajuda da mãe. Eu acho que para ela isso foi bem difícil. A avó, só o primeiro mês que ela ajudou, porque depois comecei a ganhar, eu pagava todas as despesas lá da casa. Aluguel, alimentação, a empregada para a avó, para ela não ter mais serviço do que ela estava acostumada, sozinha, né? Quando que foi que a avó tinha vendido a banca nessa época, não foi? Ela vendeu a banca em 84, foi o ano do... Porque quando eu comecei a trabalhar no Bradesco em 84, vocês já estavam em Pinheiros, que eu trabalhava lá. Em 84, em março de 84. 84 que a gente mudou pra lá. 84. Mas aí, como ela falou, aí de repente deu um... E ela falou, vamos embora, né? Vamos... É o que é, tem que fazer o que tem que fazer e correu atrás. Mas ela, como eu falei, você não podia ficar deprimida perto da minha mãe, isso não era aceitável. Não é. E a avó também, né? Você não podia ficar deprimido perto da avó, porque daí ficava pior. Não só ela te jogava água benta, porque ela achava que você estava possuído por algum demônio, ela começava lá a falar a história da vida dela. Então você nunca queria ficar deprimido perto da avó, né? Então as duas tinham como se fala, essa personalidade que não chega perto de mim deprimida porque não vai dar certo. Eu tinha uma mágoa da minha mãe, porque quando eu mudei pra cá, em 80, eu tinha uma empregada, a Lourinha, né? E aí disse que a minha mãe chamou a Lourinha lá na rarinha de baixo, bateu com a mão lá na coisa, falou, mas a Jona vai me deixar aqui sozinha, mas deixa estar que praga de mãe há de pegar. Aí eu voltei lá e falei, foi a sua praga. Você não praguejou que eu ia pagar? Porque eu ia te deixar sozinha aqui? Ó, tô de volta. Como você pode ver, elas se batiam bastante, né? As duas têm uma personalidade forte, né? Independente, então difícil. Mas pra mim e pra Andréa não fez diferença, assim, quer dizer, pra mim não sei, Andréa não sei, pra mim não fez diferença, porque eu tava trabalhando lá com a avó, o Palmares era lá perto, na verdade pra mim fez a minha vida mais fácil. Quando eu fui fazer colegial, eu estava nessa época que eu queria fazer medicina, né? Mas, tipo assim, né? Medicina... Porque assim, né? Se você vê, a vovó imigrante, né? A mamãe nunca fez faculdade. A única que fez faculdade foi a tia Cida, que foi bibliotecária. Então, na verdade, sempre teve esse... né? Não...
eu não acho que é só aquela, a sua profissão ou vai ser secretária ou professora, uma coisa assim, né? Não uma coisa muito avançada. Então, medicina não era uma coisa que a família vai, você vai fazer medicina, claro, né? A gente vai fazer tudo para você chegar à medicina, né? Então, não era uma coisa assim, né? Tanto é que, assim, vai fazer técnico de secretária, como fez sua mãe. A vovó falava, imagina, que fazer medicina, nada, isso é sonho, isso não dá certo, né? Vai ser professora, vai fazer uma coisa que paga dívida, uma coisa assim. Então, quando chegou para mim fazer o colegial, eu estava decidindo se eu ia fazer o técnico, até ia para o Sagrado Coração, que eu ia fazer um técnico de secretariado lá. E aí o pai falou, não, a mulher dele, a Zilda, que era a dona do colégio, ele falou, vai lá, eu falo com a Zilda, ela vai dar uma bolsa lá de 20% e você estuda lá, né? Ele falou, vai, se você realmente quiser fazer medicina. Foi a única vez que meu pai foi assim, vamos tirar. Pra você ir pra onde? Pro Palmares, né? Ele arrumou pra mim ir pro Palmares. Na verdade, o primeiro aí no Palmares foi o Paulo, né? Que não deu certo. Ele não deu certo, porque o Paulo só arrumava briga no Palmares. Foi quando ele foi expulso da USP, aí ele foi pro Palmares. E aí eu tava na 8ª série, quando eu fui pro primeiro colegial, o pai falou, não, vamos tentar ver o Palmares pra você. E eu sempre fui boa aluna, né? CDF, não sei o quê. Então eu sempre fui bem no colégio. Quer dizer que ela já deu a bolsa pro teu pai, quer dizer que ela pagava... tinha dado uma bolsa de 20% pro pai. E assim mesmo ele não pagou. Que filho da puta. Desculpa. I'm sorry. Mas, como digo, entendeu? Mas aí quando eu terminei o colegial, a gente estava meio que completamente quebrado, né? Aí eu falei, foda-se, vou trabalhar no Bradesco. Foi até a Doroti que arrumou pra mim o Bradesco, lembra? Benedito Calixto ali perto. Isso, na Benedito Calixto. Eu trabalhei mais ou menos um ano, aí depois fui trabalhar na Coab com você, lembra? Aí eu comecei a fazer cursinho de novo, ver se eu conseguia entrar na faculdade. Aí eu falei, e aí pai vai me ajudar a pagar a faculdade? Ele falou, entra pro exército, que dá mais certo, que foi a primeira vez que abriram a entrada para mulheres pro exército. Ele falou, não vou pagar a faculdade não, entra pro exército que dá mais certo, ou pra marinha, nem lembro o que foi que ele falou, uma bobagem assim. Aí eu fui fazer biologia no Mackenzie. Falei, bom, medicina não vai dar, vamos tentar outra coisa. Aí eu fiz 1 ano de biologia no Mackenzie, mas era puxado, porque eu trabalhava de manhã, ia pra escola à noite, então aí eu larguei também, né? Aí depois fiquei só trabalhando aqui, ali. Não, daí você entrou na USP lá Na enfermagem foi bem mais tarde, eu já tava com quase 30 anos quando eu entrei na enfermagem. Aí, na verdade, foi a Andréia que inventou da gente fazer um curso de instrumentação. é verdade. Ela que inventou, eu falei, vamos ver. E no final eu que consegui arrumar um emprego com o Dr. Rubens, né? Trabalhei com ele 6 anos e ele falou, você tem que voltar para a faculdade, você tem que fazer a tua faculdade. Você falou, você não pode fazer isso. Aí foi aí que eu voltei e falei, bom, vou tentar para enfermagem, que já estava com 30 anos. Falei, não vou fazer faculdade de medicina com essa idade. Aí eu passei. Mas eu não acho, por exemplo, olhando tudo em retrospecto, tudo que aconteceu e tudo que deu certo, né? A gente pode falar que... Não, deu certo, graças a Deus. Claro que eu imagino que houveram muitas dificuldades, né? No caminho, muito sofrimento, muita dor e tal. Mas, no final das contas... Acabou tudo bem. Né? Final feliz. É possível dizer isso, né? Ou não? Sim, porque hoje, olha, eu não perco mais meu sono para pensar em dinheiro. A Mônica e o Paulo não me deixam faltar nada, entende? Mesmo que eu precise de alguma coisa extra. A Andréia também está sempre aqui comigo, graças a Deus. Ou se eu quisesse ir na casa dela, eu ficaria lá. Então eu não posso me queixar mais, graças a Deus. Tô quieta aqui na minha casa, sossegada, né? Não tenho que dar satisfação da minha vida pra ninguém. Então, se a sua oração deu certo, funcionou? Mas demorou, hein? Demorou, tá louco?
Nossa Senhora da Penha. Mas eu não deixava me abater, sabe? Eu ia pros bailes. Eu ia. Acho que era o meu refúgio. Eu ficava louca. Eu era louca mansa. Eu acho que eu era louca mansa. Porque eu não sei se outra pessoa aguentaria o que eu passei no meu lugar, não. Ter que continuar vivendo, sabe? E a cabeça a milhão. Você tem que ficar sorrindo, aguentando os trancos da vida, né? Mas é isso aí, demorou, mas tá bem que não demorou muito mais, né? Começou a melhorar um pouco, aliviar um pouquinho mais em que época, mais ou menos, pra você? De esse tanto de preocupação, Quando é que essa bola... Porque quando a bola de neve acabou quando eu ganhei a ação, né? Que eu paguei todos os meus amigos que me esperavam na porta do trabalho no dia do pagamento, entendeu? Eles iam lá me cumprimentar. Graças a Deus, isso foi em 85. Aí foi o dia da... Foi o dia da libertação. Mas era gozado, viu, o dia do pagamento. Eu tava na Coab ainda. Tinha uma mulher que entrava lá, ela sentava na minha mesa, eu fazia o cheque. Porque você ia pagando juro, mas o principal você tinha que pagar também, né? E era 10%, né, de juro. 10%. Caramba. Você pedia 200, pagava 20 por mês. Mais o principal, O principal não tinha para pagar, né? Ou eu pagava os juros, eu só pagava os juros. O principal, graças a Deus, quando eu ganhei a ação, né? Aí eu me livrei de todos os meus amiguinhos que me esperavam no dia do pagamento para me ver. E tchau e bênção. Aí eu punha as joias na caixa. Eu ia na caixa, ia punha minhas joias. Depois quando tinha dinheirinho, eu lá tirava, depois eu punha de novo. Elas passaram a maior parte da vida delas na caixa. Sabia? Uma eu não consegui tirar. Uma leva. Mas não faz falta mais. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. Primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Oh,
Jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him.